Nós vamos iniciar hoje uma série que vai durar até o final do ano. Como a gente não fala muito nessas nossas reuniões, a gente vai trazendo o assunto de pouco a pouco. E o tema dessa série é Beleza em Pauta. Mas eu posso não falar se alguém aqui não estiver interessado em beleza. Alguém aqui quer ser feia? Levanta a mão. Pergunta boba, ninguém quer, né? Mulher gosta de beleza, mulher quer ser bonita. Mas, veja bem, dicas de beleza é o que não faltam nos nossos dias, não é verdade? Você liga a TV, tem programa que fala sobre beleza. Você pega uma revista para se distrair, tem lá um monte de assuntos sobre beleza. Se você for internauta, você entra no YouTube, está cheio de blogueira maluca para ensinar tudo e mais um pouco sobre beleza, para você ser mais bonita, mais atraente, mais sedutora. Esses dias eu estava usando meu celular e sabe aquelas mensagens relâmpago que você não pediu, mas elas vêm? Veio uma lá assim: como você se vestir ou se arrumar para parecer rica. Falei, o que adianta parecer e não ser? O que interessa é ser, não é parecer, né? Mas o que acontece? Isso é uma coisa muito estimulada, né, nos nossos dias. E desde a antiguidade, a mulher é valorizada pela sua beleza exterior, pela sua juventude, feminilidade, ela é valorizada pela sua capacidade de sedução. E na Bíblia está cheia de histórias, de exemplos, e tem lá a história muito linda de Esther, que eu não vou contar agora, e a história de Esther merece um momento só para ela, mas só para mencionar. A Esther foi rainha. E para ela se tornar rainha, ela participou de um concurso público para a rainha. O rei queria escolher uma rainha para ele, a mulher mais bonita do seu reino. E muitas moças se apresentaram, dentre elas Esther. Esther se apresentou, foi a escolhida, ficou um ano de preparativos de beleza para depois ser apresentada ao rei e se tornar uma rainha. Porém, a rainha não tinha nem o direito, ela se tornou a rainha, ela não tinha nem o direito de chegar na presença do rei por vontade própria. Ela só poderia se apresentar ao rei se fosse chamada. E ai dela se atrevesse a se apresentar ao rei sem ser chamada. Não podia de jeito nenhum. A história é linda, a Esther reverteu tudo isso, mas era assim que funcionava. E nós não vamos entrar na história da Esther. Mas é uma história que vale a pena um dia a gente estudar juntas. E então, o que acontece? Embora nós estejamos no século XXI, muitas mulheres são tratadas como objeto sexual, como objeto de posse, sendo usadas, abusadas, e daí a causa de tanto feminicídio. A gente não passa um dia sem ver um absurdo de feminicídio. O que é o feminicídio? É a instância última, né, de controle da mulher pelo homem. Então ele acha que a mulher é posse dele, é objeto de prazer dele, e ela tem que fazer o que ele quer, o que ele gosta, como ele quiser, na hora que quiser. E se um dia ela não quiser se sentir maltratada, ele a persegue e chega às consequências finais de morte. Mas, glória a Deus, espero que isso não seja o caso de nenhuma de nós aqui, porque vivemos debaixo da graça de Jesus. E mesmo as que não são casadas, elas são tratadas dessa maneira por homens, muitos, né, achando que a mulher vale menos. Sendo que, para Deus, não há diferença entre homem e mulher, ele considera de igual forma. Mas o que acontece? Por causa desse conceito errado, humano, né,
equivocado, esse conceito equivocado de valores atribuído às mulheres, muitas mulheres acham que é assim mesmo que tem que ser. Eu tenho que lutar mesmo pela minha aparência, eu tenho que me impor pela minha beleza, eu tenho que correr muito atrás disso, eu tenho que me cuidar muito. E aí fica na superficialidade do cuidado de si própria, da beleza e tudo mais. E essa beleza, ela é o quê? Ela é passageira. Ela é finita. O tempo passa e a beleza vai se transformando. Uma mulher idosa pode ser bela, mas é uma beleza idosa. Não é mais uma beleza exuberante, né? E a gente não pode se fiar nisso, porque senão a gente vai envelhecendo e vai entristecendo e vai se frustrando. E a gente tem que ser feliz sempre, porque o Senhor nos criou assim, com uma finitude corporal, mas nós temos de nos lembrar que há uma beleza superior a essa, que é a beleza eterna, que é a beleza que nós desenvolvemos e ganhamos quando nós somos do Senhor e temos e desenvolvemos intimidade com Ele. Aí Ele vai trabalhar o nosso interior. Então aí nós vamos ganhar beleza interior. E essa beleza interior, se ela for bem alimentada, ela vai transparecer no nosso rosto, na nossa aparência. Você já chegou num tempo assim que você não estava muito bem, com algumas dificuldades, muito abatida, muito triste, e de repente fala, ai, deixa eu dar uma disfarçada aqui, vai e faz umas maquiagens, uns tratamentos, mas você olha no espelho e vê que tudo aquilo que você fez pouca diferença. Minha nossa, eu gastei todos os meus cartuchos de beleza e eu não estou gostando do que eu estou vendo. Porque o interior não está bem. E às vezes tem dias que você se olha no espelho sem nada no rosto. Nada. E você se olha e fala, nossa, como eu estou bonitinha hoje. Porque você está bem interiormente. Você está tranquila, está em paz. Então, a beleza interior, ela é muito mais importante do que a exterior. Não que a gente diga, não se cuide, não se trate, não se arrume. Já já nós vamos entender a dimensão disso, tá bom? Então, beleza em pauta é o tema da nossa série de mensagens. Todo o Holy Hour a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a visão de Deus, sobre a beleza. Então, há um tipo de beleza que é preciosa aos olhos de Deus. E é dessa beleza que nos ocuparemos nesses nossos encontros. Então, por que a gente precisa se dedicar, buscar e alcançar essa beleza interior? Porque senão, o mundo que nos cerca fica nos pressionando a ser o que ele quer que nós sejamos. E aí a gente fica naquele desespero da busca pela beleza perfeita, né? A perfeição, como a Ivy falou, não existe essa perfeição humana, não. Perfeito é só o Senhor. Então, para que esse mundo não nos pressione, não nos faça cabeça, nós precisamos combater esse tipo de sentimento. Então, sobre a beleza exterior, eu queria dizer, para finalizar, sem desprezar o fato da mulher cuidar da sua beleza. Porque nós temos que nos cuidar, é claro, temos que cuidar da nossa aparência, tudo mais, mas isso tem um limite. A palavra nos alerta sobre isso, e eu gostaria de ler para vocês um texto que é bem conhecido, mas vale a pena lembrar. Provérbios 31:30, que já está dentro da visão de Deus sobre a beleza. Vamos ler juntas? Enganosa é a graça e vã a formosura,
mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, quando a beleza interior é pouco valorizada, pouco trabalhada, quando a beleza exterior é muito valorizada, a interior fica prejudicada, porque a gente não olha para ela, não cuida dela. Porém, é importante conservarmos o nosso interior. Então, vamos falar mais e dedicar um pouquinho mais de tempo sobre a segunda beleza, que é a maneira como Deus quer que nós nos cuidemos. Beleza interior. O começo da verdadeira beleza se estabelece quando Deus, através do seu perdão, nos purifica de todo pecado e nos limpa, tornando-nos belas aos seus olhos. Essa beleza dura para sempre, ela é eterna. Para a gente entender bem a importância disso, adianta a gente encher a casa de enfeites, de quadros, de vasos de flores, com a casa suja? A casa toda suja, até mal cheirosa, porque não foi limpa, não foi higienizada, não foi cuidada. Adianta enfeitar? Não adianta enfeitar. Parece que fica até pior, porque não casa um visual com o outro. E às vezes a gente nem enfeita a casa, nem faz nada. Mas a gente limpa, ela fica cheirosa. E quando a gente entra, a gente começa a enxergar as coisas que tem nela, que não foram trocadas, não são novas, mas a casa fica atraente, porque foi feita a limpeza devida. Assim é o nosso interior também. Quando nós cuidamos do nosso interior, quando nós estamos com ele sempre em dia, em ordem, limpo, a casa exterior melhora. E aí a gente pode até dar uma enfeitadinha que pode dar um up na aparência. Mas o que vem de dentro é mais importante cuidar em primeiro lugar. Então aqui fala que quando Deus nos purifica, nos perdoa, é que nós nos tornamos limpas, né? E eu gostaria de fazer o seguinte destaque. É bom a gente lembrar que há 2 níveis de confissão de pecado que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. A gente entende que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi à cruz sem pecado algum, mas ele foi para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, para nos purificar, para nos dar salvação. Ele morreu a nossa morte, a morte que a gente deveria ter eterna. Jesus morreu e falou: agora vocês vão ter vida, porque eu morri no seu lugar. Ontem nós tivemos uma mensagem bem explicativa a respeito disso. E, aliás, o pastor até recomendou que a gente lesse Mateus. Ele deu uma indicação durante a semana para a gente entender ainda melhor, para quando chegar o domingo de Páscoa, que a gente vai comemorar a ressurreição de Jesus, que ele foi lá na cruz, morreu por todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que merecíamos, ele levou em nosso lugar para nos trazer a paz, a salvação, a libertação. Então, aí a gente vai comemorar esse domingo de Páscoa em que Cristo ressurgiu com muita alegria. Eu serei um dia ressurreta também. Vou morrer aqui nessa terra, mas vou ressurgir para Deus, porque vou morrer em Cristo. E essa é a maior escolha que nós devemos fazer na nossa vida. Então, essa primeira confissão de pecado é dizer: Deus, eu reconheço que sou pecadora, já nasci em pecado, porque recebi a herança do pecado dos meus primeiros pais, Adão e Eva. Ninguém nasceu sem pecado, né? E esse pecado original
nós nos livramos dele quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Amém? Você entende bem isso? O quanto é importante fazer essa confissão para Deus de que a gente entende que Jesus morreu para nos livrar para sempre desse pecado original que é a nossa marca? Muito bem. Mas há um segundo nível de confissão de pecado, que é aquele em que nós sempre devemos ir à presença de Deus para pedir perdão dos pecados ocasionais. Porque quando nós recebemos Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele, ganhamos vida eterna, nos livramos da perdição, não quer dizer que a gente não vai pecar nunca mais. A natureza pecaminosa está no nosso DNA espiritual, não tem jeito. Porém, nós podemos sempre contar com o perdão do Senhor. Mas a gente precisa ir constantemente a Ele, confessar as nossas culpas, os nossos maus pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas injustiças, enfim, quanta coisa que ninguém nem vê. Ninguém nem vê. Você está aqui toda bonitinha, não posso imaginar o que você apronta. Como você também não pode imaginar o que eu apronto. Mas que a gente sempre leva aos pés do Senhor e pede perdão. Senhor, eu não podia ter pensado isso. Pensei, me perdoa. Senhor, eu não podia ter feito isso. Fiz, me perdoa. Para quê? Para que o nosso interior esteja sempre sendo renovado, limpo, a nossa beleza interior sempre bem cuidada. A primeira carta de João, aliás, nós vamos falar muito essas nossas reuniões da beleza interior, vamos usar muito as cartas de João. E a Vera vai projetar para vocês 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, isso é o fundamento daquilo que eu já falei para vocês. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se Ele nos purifica de todo o pecado, ficamos limpas por dentro, ficamos bonitas por dentro, ficamos em dia diante de Deus. E aí essa beleza pode ser exteriorizada. Se dissermos, no versículo 8 agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Você já viu gente dizer assim, eu não sou pecador não, eu não sou pecadora não. É gente que pensa que pecado são aqueles que causam horror às pessoas, né? Então que chocam, como tantas coisas que a gente vê todo dia nos noticiários, aquelas coisas horríveis. Pecado é isso sim, mas pecado também são aquelas atitudes que ninguém vê, só Deus sabe, Deus vê. Então, pecado quanto e que também precisam ser colocados diante de Deus. Então, ninguém pode dizer, eu não peco, não, eu não mato, eu não roubo, eu não corrompo, eu não cometo violência. Não é isso que é pecar. Pecar é tudo aquilo que você faz e que é contra o conhecimento de Deus, contra a vontade de Deus, contra aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então, no dia a dia, toda hora tem circunstância para nos atrair ao pecado. A gente tem que estar atento com isso. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o Senhor se incumbe de fazer a limpeza. Nós só temos que pedir que Ele limpe e reconhecer que precisa ser limpo. No versículo 15 do capítulo 2, de 1 João, há um texto assim:
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo a gente precisa parar um pouquinho para entender. A gente ouve esse versículo tantas vezes, conhece bem, e às vezes até é difícil. Ai, não amar o mundo, poxa, mas Deus me coloca nesse mundo para viver. Esse mundo que é cheio de problema, de dificuldade, mas tem tanta coisa boa nesse mundo. Como é que não é para eu amar o mundo? Espera aí, eu quero entender melhor isso aí. Então, vou tentar deixar isso mais claro para vocês. Esse amor do não ameis o mundo, ele tem um sentido muito amplo, muito importante. A nossa língua tem uma palavra, amor, para tudo. Não existe uma definição separada de amor intenso, amor menor, amor material, amor espiritual, amor fraterno, não existe. Mas na língua original da palavra de Deus, no grego, existe. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Existe o agapau, que é o nosso amor para com Deus. Existe o amor filéu, que é amor fraternal de um pelo outro. Existe o amor eros, que é amor atração de uma pessoa pela outra. Então, aí fica mais fácil entender o texto. Esse amor aqui do versículo 15, que diz, não ameis o mundo, esse amor aqui é um amor especial, é um amor que você dedica somente a Deus. E se você amar o mundo com esse amor que é específico a Deus, você está amando demais esse mundo. Entenderam? Então, o que o texto nos alerta é que a gente deve dar o devido grau de atenção, de amor, para cada coisa. O amor a Deus é inquestionável. Não se compara com nada mais. Se eu estiver amando as coisas desse mundo mais do que amo a Deus, as coisas do Senhor, a vida de intimidade com o Senhor, esse amor ao mundo, você vai sofrer por causa disso, porque você vai dar mais importância a ele. E as coisas do mundo são passageiras. O mundo é vaidade, a beleza do mundo é passageira, é finita. O mundo passa, diz o versículo 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Outra palavrinha que a gente tem que parar para entendê-la bem. Não é uma palavra comum do nosso vocabulário. A gente a conhece porque lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Mas aí fora, se você perguntar para qualquer pessoa, você já ouviu essa palavra? Concupiscência. Como é que é? A pessoa não consegue nem repetir. De tão não veio a palavra. Em desuso que ela é no nosso vocabulário comum. Concupiscência, o que é? Atração pelos prazeres materiais ou sensuais. Desejo pelo que é proibido ou inconveniente. Isso é concupiscência. Então, se eu estou querendo muito coisas desse tipo, se eu estou tendo muita atração para aquilo que é desejo proibido, que é inconveniente, como é que eu vou saber o que é proibido, o que é inconveniente? A palavra vai nos ensinar. Ao longo dos meses, nós vamos aprender o que Deus quer que a gente alimente na nossa vida. Hoje só estamos falando da visão de Deus. Não dá para falar tudo numa única reunião. Então, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a gente tem que pensar primeiro no eterno. É no eterno. Meu amor a Deus, para que Ele me capacite, para que Ele me sustente, porque o que me interessa é o que é eterno. Essa vida é passageira. As coisas desse mundo são passageiras. A beleza desse mundo é finita, é passageira. Se estivermos afinadas com os propósitos de Deus, alcançaremos a verdadeira beleza.
A beleza que permanece, a beleza que contagia, é uma beleza que chama a atenção das pessoas. Alguém já perguntou para você, o que acontece na sua vida? Eu olho para você, eu vejo um brilho no seu rosto, eu vejo uma alegria diferente. O que é isso? Ai, que delícia quando alguém pergunta assim para a gente. Aí a gente tem a oportunidade de falar, olha, isso não é meu, não sou eu, mas é porque Jesus vive em mim e é Ele que faz a diferença, Ele que faz você perceber em mim algo diferente, mas não é pela minha capacidade, pela minha maneira de ser simplesmente, mas é porque Cristo vive em mim. E Ele quer que você brilhe desse jeito também. Aí a gente, né, aproveita e fala do Evangelho para essa pessoa. Então, essa beleza que contagia é essa beleza. Você já percebeu que às vezes a gente conhece uma pessoa, vê algumas vezes, e não acha muita graça naquela pessoa? Depois você vai conviver com ela, você vai descobrindo como ela é por dentro, você fala, mas que graça, como essa pessoa é bonita, é bonito, porque você conheceu-a como um todo. Você não viu só o exterior, você viu também o interior. Então, a beleza completa é aquela que vem de dentro. A gente pode dar uma melhoradinha aqui fora, mas a beleza verdadeira, ela vem de dentro. E ela nos traz alegria, nos traz sorriso nos lábios, mesmo a gente vivendo lutas, dificuldades, mas é a beleza de Cristo. Tem um cântico bem antigo que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu gosto muito desse cântico. Aliás, essa frase eu uso lá no meu status. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Essa beleza que eu quero mostrar. Deus me ajude, porque nem sempre eu consigo, né? Mas estou tentando. Então, essa beleza é tremenda. E assim, eu gostaria de finalizar novamente com 1 João 1,7. Vamos lá? Vamos ler juntas? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você viu que interessante? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha, parece uma frase assim, isolada, mas isso tem tudo a ver com o nosso bem-estar, porque toda encrenca da nossa vida envolve pessoas, não é? Então, se Cristo está em mim, se eu estou vivendo em Cristo, eu vou ter comunhão com as pessoas ao meu redor. Então, elas vão se sentir bem comigo, eu vou me sentir bem com elas, eu vou me alegrar com elas, elas comigo, e a vida fica leve. A vida fica leve. Agora, se eu estou encrencando demais com quem está à minha volta, olha lá se a luz de Cristo não está apagadinha no seu coração. Mas você pode acender a qualquer momento. Senhor, me ajuda, eu quero brilho na minha vida, eu quero brilho no meu rosto, eu quero beleza interior que extravase para fora de mim, a ponto de eu ser bonita sem batom. Legal, né? Ficar bonita sem batom. Olha, só por Deus mesmo, né? Porque tem dia que um batomzinho ajuda bem. Mas vocês estão entendendo o sentido da coisa? Então, queridas, nós vamos trabalhar muito esse ano sobre essa questão da beleza interior. Se você quer ser uma mulher bonita, invista na sua beleza interior, que você vai ficar Miss beleza interior. E aí é para todo mundo, né? Não temos que ter sido agraciada geneticamente por olhos, boca, cabelo, corpo, nada disso. Porque a beleza interior é para quem quiser ir buscar no Senhor. E isso pode fazer grande diferença na nossa vida. Muito bem.
Nós vamos orar, né? Nesse sentido, de pedir a Deus, então, que nos ajude a ser belas interiormente. Essa oração, ela é íntima, não dá para fazer voz audível, né? Você, ouvindo essa palavra, certamente já percebeu, Senhor, essa área aqui está bem feinha em mim, eu quero melhorar, eu quero fazer brilhar. Não sei o quê. Né? Às vezes fica tão voltada com as preocupações da vida, os problemas da vida, e a gente fica muito amarga, e aí às vezes murmura, fica murmurando, entristece o coração de Deus, mas a gente pode dizer isso, Senhor, mas a carga está pesada. Se eu não reclamar, se eu não falar, parece que eu não sinto alívio. Então, como vai ser isso, Senhor? Que a Tua luz me ilumine e faça mudar esse peso na minha vida. Então você tem de fazer essa oração com sinceridade para Deus. Você tem que orar sinceramente e abrir para Ele tudo que está incomodando. Mas se alguém aqui ainda não fez aquela primeira confissão de pecados, que é aquela de entrega da vida a Jesus, primeiro tem de fazer essa confissão. Mas para quem já confessou Jesus como seu Senhor, fazer a confissão do pecado ocasional na sua vida, que está te amarrando, te prendendo, te deixando com o semblante duro, triste, ou se algum pecado está te envolvendo, você precisa se libertar disso, para você trabalhar a sua beleza interior e ela extrapolar no seu rosto. Vamos ter esse tempinho de oração? Fala com Deus agora, bem sinceramente.